No vídeo de hoje, a gente vai mostrar para você o resultado das reformas elétricas que a gente já fez em mais de 200 motorhomes no Brasil. Eu vou abrir aqui para vocês a nossa central de monitoramento e nós vamos saber tudo o que aconteceu com o sistema elétrico de algum desses carros. Então, fica aqui até o final desse vídeo que você vai ver que a Sem Fronteiras tem a mais alta tecnologia do mundo para fazer reformas em motorhomes e, muito além de fazer reformas, a gente monitora esses carros através de uma Business Intelligence para saber se tudo que a gente fez está dando certo, se isso melhorou a vida das pessoas que fizeram reforma com a gente. E uma das coisas que é muito legal, que eu vou mostrar aqui agora, é a garantia Sem Fronteiras de reforma. A gente é a única empresa na América Latina a fazer isso. A Sem Fronteiras tem um sistema que monitora carros, como eu já disse, e através desses sistemas a gente consegue ter um background, né, umas informações para dimensionar sistemas para qualquer tipo de veículo de motorhomes do mundo. Então, esse sistema dá para nós uma garantia de que a gente vai fazer a coisa certa, a gente vai dimensionar os equipamentos certos para que você invista o seu dinheiro e tenha um retorno esperado por isso. Então, no vídeo de hoje, a gente vai mostrar aqui o resultado de algumas reformas. Eu tenho algumas que eu já separei, mas vou abrir algumas aqui aleatórias e vou mostrar para vocês alguns dos índices que a gente monitora. Não vai dar num vídeo para mostrar tudo, mas pelo menos status de bateria, carregamento solar, a gente vai mostrar para vocês. Mas a Sem Fronteiras monitora muito mais do que isso. A gente tem hoje 73 pontos de controle em cada carro. E aqui para vocês eu vou mostrar alguns, porque não daria. Mas quem tiver lá no nosso workshop, que a gente vai fazer para instalações e reformas de sistemas elétricos, vai conhecer um pouco mais desse sistema, um pouco mais a fundo. Bom, vou abrir aqui na nossa tela, vou ficar pequenininho aqui agora, e vou abrir aqui na nossa tela o sistema de energia de uma pessoa muito querida, de uma pessoa que a gente acompanhou desde o começo, que é o Rodrigo e a Luana, do Paz, Amor e Viagem, que agora é Rodrigo, Luana e Miguel, né? Parabéns, seja muito bem-vindo, Miguelzinho. Então, eu estou aqui ó, com o sistema deles aberto aqui na tela, eu puxei aqui ó, os últimos 90 dias do motorhome deles, e a gente tem aqui ó, que o carro foi utilizado por um período, foi a última expedição dele, foi esse período onde a gente tem informações aqui, e todo esse período aqui ó, que não tem nada, a gente não tem. Então eu vou dar uma filtrada aqui ó, nesse período da expedição e agora na outra expedição que eles começaram. Mas vou selecionar só isso daqui, ó, para a gente saber aqui alguns dos índices que a gente monitora aqui na Sem Fronteiras. O sistema está carregando aqui e nesse primeiro gráfico aqui eu tenho o State of Charge, que é o estado de carga das baterias. A gente tem um sistema que é capaz de mensurar a porcentagem da bateria. Isso é muito mais fácil de entender do que aquela antiga tensão, né? E aqui embaixo a gente também, ó, tem quanto que o carro consumiu por noite ou por período. E vale lembrar que o carro do Rodrigo e da Luana passou por uma reforma lá na fábrica. Ele tem um banco de baterias muito menor do que o banco de baterias que a gente instala nos carros hoje, mas mesmo assim aguenta sustentar o ar-condicionado que a gente instalou para eles, o forno elétrico e o aquecedor e muitos outros equipamentos elétricos que ele tem lá. Bom, e vale lembrar também que o Rodrigo e a Luana são os caras que mais gastam energia das Sem Fronteiras. Eles não poupam o carro, eles usam mesmo, estão sempre com o ar-condicionado ligado e a gente está sempre monitorando aqui o que eles estão fazendo. A gente fica muito feliz porque a gente tem o melhor sistema elétrico do mundo feito pela Sem Fronteiras, Victron Energy. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Fiozinho descendo do nosso carro, né? Tem um motorhome aqui que está com a gente na expedição, que ele está com problema nas baterias. As baterias não estão segurando carga, bateria de chumbo ácido. Velha geração, né, ainda. E aí o que eu falei para ele? Cara, liga na tomada do nosso carro, mantém seu carro carregado, seu conforto, tá tudo certo, pode dormir tranquilo. Abundante, né? Energia de sobra. E aí a gente já salvou aqui, ó, mais um carro, vai ficar conectado na energia. Vou mostrar para vocês como tá ligado, ó. Olha aqui, ó. Olha lá, ó. E tá carregando tudo certo e ele vai ficar aqui conectado até amanhã, nosso carro. E para ele poder passar a noite tranquilo, porque ele falou pra gente, pessoal, que as baterias não estão segurando nem as luzes, nem a geladeira. Ele falou que se ele para, não bate nem meia-noite, já desliga a geladeira, desliga tudo, a casa inteira fica no escuro. Então, sacanagem, né, ficar assim. E aí, sistema Victron, sistema Sem Fronteiras, ó, tem nem o que falar, vou mostrar pra vocês lá na tela. Vamos ver quanto que tá consumindo o carro dele, porque eu também não prestei atenção, só liguei porque eu sei que aguenta. Então, ó, 391, 392 descarregando, né, watts.
Olha lá, ó. Tá puxando aqui 287, é isso aí. Tirando 391 watts da bateria, nossa. E a nossa casa tá consumindo aqui mais ou menos uns 120, 130, às vezes um pouco mais, um pouco menos, que a geladeira liga, a gente tem duas geladeiras, né, mais a Starlink. Então é isso, ó, dá para passar a noite tranquilo aqui. A gente tem 400 amperes de bateria, amanhã a gente vai acordar. Eu vou mostrar para vocês como é que foi a descarga das baterias, mas ó, obrigado Victron, obrigado Sem Fronteiras, tamo junto. Nossa próxima casinha, nosso próximo motorhome, se Deus quiser, vai ter um sistema topíssimo como esse, se não melhor, segundo o Vini. Então vamos que vamos, gente, bora lá. Então vamos lá. Aqui, ó, a gente tem o gráfico de estado de carga aqui do último período de expedição deles. Eles foram para Ushuaia, então pegaram neve lá, pegaram muito frio lá e passaram aqui, ó, alguns dias sem se conectar na rede, ó. E sem se conectar na rede, o mínimo aqui o carro deles chegou foi aqui, ó, 38,8%. Foi o mínimo que ele chegou. Ou seja, ele ainda tinha quase 40% de bateria para gastar, mesmo estando vários dias off-grid, né? Tiveram alguns dias que ele usou mais energia, teve dias aqui, ó, que ele ficou conectado na rede do camping e dias que ele não ficou. Na média, a bateria dele chega ali, ó, a 58%. A gente dimensionou esse carro deles com duas baterias de 200 e com toda a carga que ele tem e com o padrão de consumo que eles usam, a gente quer que o carro dele chegue no máximo a 50% de energia. E é o que tem acontecido. Uma vez ou outra, ele ultrapassa isso. Ó. Esse aqui é um gráfico de 30 dias, tá? Então a gente sabe que em 30 dias, duas vezes o carro dele chegou abaixo de 50. Uma chegou a 44 e a outra a 38. E aqui embaixo, ó, dá para a gente ver quanto que ele gastou de energia para chegar nisso daí. Então, se vocês acompanharem aqui, ó, aqui o sistema estava carregado, ele foi gastando, vou mudar a tela ali para vocês acompanharem os dois gráficos, mas ele foi gastando, e ele chegou a usar ali, ó, numa noite, incríveis 250 amperes, 247 amperes, e isso fez que a bateria dele chegasse a 38%. Então, vocês veem que esse dia ele teve um padrão de consumo muito diferente dos demais dias. Provavelmente deve ter ligado os dois ar, usado o forno por mais tempo, mas usou 247 amperes. Se você parar para pensar em baterias de chumbo, 4 baterias de chumbo não conseguiriam fornecer isso tudo aqui de energia para um sistema de motorhome. Aqui embaixo, ó, a gente tem aqui, ó, o gráfico de energia solar do carro e a gente consegue saber quanto de corrente foi enviada para o sistema das placas solares, do alternador e de todas as outros métodos de carregamento, como, por exemplo, a tomada externa. A gente sabe, através disso, por exemplo, que em alguns momentos ele conectou, sim, na energia externa. Aqui, ó, todos os momentos que tem esse gráfico aqui é que o carro estava conectado na energia externa. E uma das coisas legais que a gente sabe é que o sistema dele chega em flutuação constantemente. Tá vendo aqui, ó? Float. Quer dizer que o sistema chega em flutuação. A gente sempre recomenda que um motorhome, que a gente considera que é um veículo de uso extremo, né, que o sistema elétrico é extremamente utilizado porque faz um ciclo todos os dias, que ele chegue em flutuação pelo menos uma vez por semana. E é o que está acontecendo com eles aqui. Chega muito mais do que isso, na verdade. Então a gente sabe que o carro dele está tudo bem e que não tem nenhum alerta. Aqui a gente tem aqui, ó, faltas, não teve nenhuma falta. Então a gente sabe que não teve nenhum problema com eles nesses últimos dias. Se tivesse alguma falta, a gente tem uma outra forma de se verificar, saber o que é e ligar para eles antes que eles percebam às vezes. Então, a gente tem várias informações do sistema aqui, ó, inclusive a localização deles aqui, ó. Eles estão ali na divisa de São Paulo com Minas Gerais nesse momento. Não vou dizer quando o vídeo foi gravado, para não delatar a posição geográfica deles, mas a gente sabe aonde eles estão. E uma das coisas que é muito legal que a Sem Fronteiras faz aqui através da nossa Business Intelligence é esse gráfico aqui, ó. Com as linhas amarelas aqui, a gente tem uma previsão de quanto vai produzir de energia as placas solares que eles têm lá instaladas no carro. E a linha azul é o que realmente aconteceu. Então, ó, quando a gente tem vários dias aqui, ó, com o gráfico ali perto de 900, 800 watts-hora por metro quadrado, e de repente a gente tem uma previsão de diminuição radical, né, que ficou perto de 300 watts por metro quadrado, o sistema de Business Intelligence da Sem Fronteiras, a gente está programando ele para ser capaz de avisar ao dono, através de mensagem de WhatsApp, que ele vai enfrentar
uma dificuldade de produção de energia através do painel solar. Isso é uma tecnologia única no mundo. A Sem Fronteiras está muito orgulhosa de ter desenvolvido isso aqui no nosso país, no Brasil, e compartilhando isso com algumas fábricas, quase uma dezena de fábricas ao redor do globo. Então, a gente utiliza os equipamentos da Victron para coletar esses dados, mas quem faz essa análise, quem avisa via WhatsApp, é um software criado pela Sem Fronteiras. E ele é orgulhosamente brasileiro. E uma das coisas legais que eu quero comentar aqui rapidinho é que tudo isso foi desenvolvido aqui na fábrica, tudo isso já foi um sonho e hoje é realidade para os viajantes do Brasil. A gente está na última etapa de testes desse Business Intelligence e muito em breve a gente vai conseguir avisar todo mundo que já instalou um sistema com a gente e que vai instalar um sistema com a Sem Fronteiras, de previsões de coisas que ainda não aconteceram. Quem viu o nosso Instagram essa semana viu que muita gente está chamando a gente de bruxo, falando que isso é bruxaria, mas isso é só tecnologia. A gente consegue, com a nossa tecnologia feita aqui no nosso país, ter um sistema único no planeta, e fico muito feliz de empresas do exterior terem entrado em contato com a gente, querendo saber mais sobre essa tecnologia e algumas até adquirir o sistema de monitoramento para os carros dela. Isso é orgulho nacional feito no Brasil, e a partir de hoje todo motorhome que sai das Sem Fronteiras sai orgulhosamente com uma bandeira do Brasil, para que quando eles rodarem ao mundo, todo mundo saiba que ele foi feito aqui no nosso país, no interior de Minas Gerais. Bom, e continuando esse vídeo, eu vou abrir um segundo carro aqui, que é o nosso querido Wagner do Horizonte Trip. Ele está viajando nesse momento. A gente está em tempo real conectado no carro dele. Parece que deu uma caidinha na hora que eu estava gravando, mas vocês viram que estava em tempo real. E eu vou selecionar aqui os últimos 90 dias de viagem dele para saber o que está acontecendo no sistema de baterias dele. Eu vou passar aqui o State of Charge para cima, para ficar mais fácil vocês entenderem. E aqui a gente tem cada um dos dias o que tem acontecido com a bateria. É um carro também que tem ar-condicionado. Esse carro não tem forno elétrico, ele só tem o ar-condicionado e os equipamentos normais, bomba, clarabóia. E Wagner é uma pessoa que está sempre na estrada, está sempre viajando, gosto muito dele. Acho que ele tem um carinho com a gente também muito grande, porque a gente conseguiu transformar a viagem e a vida deles no motorhome. Então, para você, se estiver vendo, Wagner, aquele abraço. Wagner foi um cliente nosso que confiou na Victron, que confiou na Sem Fronteiras. Já instalou, já viajou para a Argentina e agora voltou para trocar as baterias. Ushuaia, São Pedro, Atacama, 22 mil quilômetros rodados. Aí, Zero estresse, ainda bem. Melhor do que eu falar é o usuário, né, galera? Aí, Verdade. Muito feliz, muito tranquilo. Tranquilo demais. Então é isso aí. Valeu. Mas o que acontece com o carro dele, Esse carro já tem um sistema de baterias mais potente, né? Tem 50% mais energia que o carro do Rodrigo da Luana. E isso reflete a uma descarga com uma profundidade muito pequena. A gente projeta esses carros para eles acordarem com 75% a 80% de energia. E vocês veem que isso acontece fielmente, regularmente, quase todos os dias. Se você pegar aqui, nos últimos 90 dias, eles tiveram aqui alguns picos de 79%, alguns vales, né, que é a parte mais profunda aqui do gráfico, 83%, 75%. Aí aqui teve um período maior, em que eles chegaram até 58% de energia. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que os sistemas têm um planejamento, a gente planeja quanto que a gente vai querer ter de descarga elétrica no carro para dimensionar os melhores equipamentos. A gente tem recebido vários carros com o sistema Victron aqui nas Sem Fronteiras e que não conseguem ter essa autonomia, porque não conseguem dimensionar quanto aquela família vai gastar. E aí a pessoa fala, mas eu uso a mesma bateria, eu uso tudo igual e não consigo. Aí tem o pulinho do gato, que é a configuração e a forma com que os equipamentos são instalados, o que eu chamo de sistema de distribuição. A gente vai falar mais sobre esse sistema de distribuição muito em breve aqui, como é que a gente faz. A gente não tem nenhum segredo industrial, não quer esconder nada de você, mas a gente vai falar disso primeiro lá no workshop que a gente vai fazer agora no começo de junho desse ano. Então, se você quiser saber mais, vai lá aqui no nosso aplicativo, faz o download dele, é gratuito, tem inteligência artificial para você fazer perguntas. Você quer saber quantas baterias colocar no seu carro, tem algum problema no seu carro que você não sabe como resolver? Pergunta para o sistema, ele foi desenvolvido para isso, para te ajudar na sua viagem. Quer encontrar algum lugar para viajar
quer aprender como que faz câmbio em outro país, é só perguntar para o nosso aplicativo, que ele vai te responder. Ele tem uma inteligência artificial ali atrás, com machine learning e com outras coisas, que ela vai aprendendo a cada utilização, e quanto mais pessoas usarem, mais inteligente ela fica, melhor a resposta para vocês. Então, vai lá, baixa, é gratuito, é Compromisso Sem Fronteiras com o Caravanismo. É um programa totalmente gratuito que tem várias funções, entre elas uma loja onde está à venda o nosso workshop, tá bom? Então, vamos lá. Então, esse carro aqui, pessoal, nos últimos 90 dias, ó, voltamos ali para tempo real, ele está dentro do nosso planejado. A gente quer que esse carro chegue a 80%, 70%, e é o que está acontecendo. Um único dia, ele chegou ali a 57%, descarregou um pouco mais do que precisava, mas mesmo assim, ainda tem energia sobrando. Chegou nem na metade do sistema de baterias. Eu vou mostrar aqui para vocês agora outro carro, né? Que é um carro que está passando por um estresse muito grande. Ele está em Ushuaia nesse momento, e está com uma dificuldade muito grande de conseguir energia solar, e ele já está tendo algumas descargas muito mais profundas, mas que a gente tem monitorado ele um pouco mais de perto. Ó, se você ver, teve alguns dias aqui, ó, que ele chegou a uma descarga de 25%. Aí não é o que a gente quer, mas ainda tem energia para manter o sistema. Esse carro chegou a pegar 4 dias de neve, ficou com neve nas placas solares, e não teve capacidade de produzir energia, mas no outro dia, lá, é só dar uma ligadinha no alternador, dar uma voltinha com o carro, e ele volta para o 100%. E essa é a grande tecnologia, essa é a grande vantagem de ter um sistema que se comunica, né? Porque quando a gente não tem recursos, às vezes você está numa dificuldade, num país onde você não vai para um camping, num local alto, numa cordilheira ou na beirada de uma praia e não quer sair dali, você tem a oportunidade de utilizar uma fonte alternativa de produção de energia, que no caso aqui ele usou o alternador para carregar as baterias. E aí não precisa sair do lugar, não precisa correr e ficar desesperado atrás de um camping. Estou mostrando para vocês todos os casos reais aqui das Sem Fronteiras, e você vê que o carro, quando está passando por algum momento de dificuldade, a descarga é maior, o sistema está preparado para isso, mas durante o uso regular do carro, né, quando a gente não tem uma dificuldade com neve ou uma coisa assim, o carro está descarregando dentro do que a gente quer que ele descarregue. Então, Bom, desse carro aqui, a gente ainda tem outros monitoramentos, né? A gente tem o monitoramento da água servida, do nível de gás. Eu acho que esse foi o primeiro carro que a Sem Fronteiras botou um sistema de monitoramento de gás. Então, a gente sabe exatamente quanto que a gente tem de gás dentro do carro, e também o tanque de água limpa. E aqui embaixo, a gente também tem a temperatura do sistema elétrico e a temperatura da água. Isso porque a Sem Fronteiras tem um sistema de monitoramento da água do carro, que é um sistema anticongelamento. Quando a água chega a uma temperatura muito baixa, e a gente vai ter um sistema de aquecimento que joga água quente lá na caixa e não deixa ela congelar. Até pouco tempo atrás, eu tenho que ser honesto com vocês, a gente não sabia se esse sistema iria funcionar, a gente tinha os estudos de física por trás disso, mas a gente nunca tinha testado o sistema. E a gente teve um carro que chegou a menos 19 graus. O sistema funcionou e não deixou a água congelar, enquanto 14 carros que estavam com ele no mesmo lugar tiveram todo o seu sistema hidráulico prejudicado. Todos os carros tiveram alguma coisa do sistema elétrico, do sistema hidráulico prejudicado. Ou estourou a bomba, ou estourou o aquecedor de passagem, mas os 2 carros que estavam lá, que era um carro que a gente construiu com esse sistema e de uma pessoa que construiu com o nosso livro, não tiveram problemas, e os outros 14 tiveram. E eu vou pedir a pessoa, ela vai estar lá na fábrica muito em breve, eu vou pedir ela para contar essa história para vocês. Então se inscreve aqui no canal para ver a história do sistema de anticongelamento das Sem Fronteiras. Bom, e para finalizar esse vídeo, que já está com quase 20 minutos, a gente vai passar para mais um carro aqui, que é a da Aya, que é aquela Dodge Ram que teve lá na fábrica e que a gente fez uma instalação de um sistema elétrico para ela. Ela é toda elétrica, não tem gás, ela tem ar-condicionado, tem fogão de indução, tem forno elétrico, e tinha um gerador de 6.000 watts, um Cummins Oman gigantesco, um gerador que pesava mais de quase 200 quilos, e a gente acabou tirando o gerador
porque ela viajou e percebeu que não precisava mais ligar o gerador. Então, é um caso real, esse vídeo está lá no nosso canal, tem 2 vídeos desse carro lá no nosso canal, vou deixar os cards dele aqui para você assistir depois desse vídeo. Você vai lá ver tudo que a gente fez uma reforma elétrica, tirou tudo que tinha no carro dela, instalou tudo de novo, e depois ela viajou, passou 30 dias viajando em expedição com o Rodrigo e com a Luana, não precisou conectar o carro na tomada em nenhum momento, e também não precisou ligar o gerador. E aí ela voltou aqui na fábrica para tirar o gerador e aliviar um pouco de peso do carro. Então você vai ver aqui, ó, que nessa expedição que ela fez, a bateria dela, gente, olha só, um carro que tem ar-condicionado, fogão de indução e forno elétrico, acordava com 83%, em alguns momentos 70%, e o mínimo foi 57%, ou seja, tinha quase 60% de energia ainda para gastar, lembrando mais uma vez que era um carro com ar-condicionado, com forno elétrico e fogão de indução. Então, a gente mostrou carros diferentes aqui, carros com altíssimo consumo, carros com baixo consumo, mas todos eles com ar-condicionado. Então, é um sistema amplamente testado, amplamente aprovado, e a gente dá garantia. Se você vir aqui, fizer uma reforma elétrica com a Sem Fronteiras e não funcionar, a gente refaz tudo outra vez até funcionar, sem você gastar nem um centavo a mais. Isso é sério. Então, para terminar o vídeo, vamos mostrar mais um carro aqui que está em dificuldades. Esse é um Sem Fronteiras, é o carro do Euler. E ele está aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui no GPS. Ele está lá perto de El Calafate e também pegando muita neve, pegando muita dificuldade de produção de energia via solar. E eu vou pegar aqui, ó, uns períodos que ele estava viajando, depois ele desligou o carro e voltou a viajar. Então, você vai ver que é um carro que foi programado para ficar até 75%, 80%, e que em alguns momentos ele ficou com a energia da bateria baixa, carregando com o sol, sem usar o alternador e sem usar a rede externa, mas também não conseguiu carregar as baterias porque tinha neve em cima. Então, eu vou separar esse período aqui, ó, para vocês verem que aconteceu, ó. A bateria dele, ó, às 7 da manhã, 8 da manhã, estava 46%, carregou um pouquinho com o sol, ó, até às 19h30, só conseguiu chegar até 58%, depois descarregou tudo outra vez, até às 7 da manhã, chegou a 43%, depois carregou com sol de novo, até às 21 horas, tem que lembrar que lá no sul o sol vai até mais tarde, carregou até as 21h45, até 58, mas a intensidade e o ângulo do sol não deixavam com que ele carregasse até 100%. A gente entrou em contato com eles, pediu para eles darem uma voltinha com o carro, eles deram uma voltinha com o carro cá na frente, ó, e num dia aqui que estava com 40, eles deram uma voltinha com o carro, levaram até 75, e no outro dia levaram até 100%. Então, é disso que a gente está falando. São carros que não precisam de energia externa. E se algum momento precisar, a Sem Fronteiras vai estar junto com você e vai dizer o que você tem que fazer, porque a gente monitora. É a única empresa do Brasil que faz isso, é a única empresa da América de motorhomes que faz isso, e é por isso que a gente consegue dar garantias que você vai ter um sistema elétrico para viajar ao mundo sem nenhum tipo de problema. Porque, como eu já disse várias vezes, quem viaja no Sem Fronteiras nunca está sozinho.